Eu quero cumprimentar você, a senhora, o senhor, com um bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar aqui um tema para a palavra do dia, dizendo o pão do Pai. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 6. Vou ler versículo 39, 40, depois 41 até o 44. Dizem assim: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu eu perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Pai e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: Eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: Não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Deus maravilhoso, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que aqui estou em oração. Eu quero te apresentar a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa. Cura os enfermos, abre porta para aqueles que estão aí desempregados. Pai, entra com paz, harmonia no lar, nas famílias. Entra com libertação, com salvação, expulsa todo espírito de perturbação, depressão nesta vida, na vida deste familiar, dessa pessoa que está orando comigo. Também te peço em favor de minha família, da minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo o pão do Pai. E aqui eu estava exatamente refletindo, quando estava lendo essa passagem bíblica, e aí eu pensei em nós seres humanos, como pais. Quem é pai sabe disso. Quer sempre ver os seus filhos bem, todos saudáveis, protegidos e alimentados corretamente. Ou seja, eu acho que naturalmente, a gente sabe disso, o pai deve ser aquele provedor do pão dos filhos. Sai de madrugada, arriscando a vida, sai, quem sabe, uns são pedreiros, outros motoristas, outros policiais, outros garis, enfim, cada qual nas suas profissões, suando, ralando para trazer ou levar o pão para os filhos. Os filhos estão esperando. E eu fiquei pensando, assim é Deus. Deus olhando para nós, filhos ingratos, que nós somos, rebeldes, nós não merecíamos nunca receber o alimento de Deus, o pão de Deus, o pão do Pai Celeste, mas Ele enviou. E o pão do Pai é Jesus. Ele mesmo diz aqui nesse texto, eu li do versículo 39, 40, depois 41 ao 44, mas o 41 diz: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, essa expressão, essa frase que eu vou dizer, foi Jesus que disse: Eu sou o pão que desceu do céu. A alma do homem, ela sempre esteve vazia, faminta, desesperada, fraca, ao ponto de morrer espiritualmente. Estava a alma de cada um de nós sentenciada à morte eterna,
desde que Adão pecou no Éden. Mas aí Jesus veio para preencher esse vazio, foi o pão do céu que foi enviado pelo Pai Celestial para saciar a nossa fome espiritual. Quem tem Jesus, gente, não passa fome espiritual. Jesus é a palavra, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, quando a gente tem Jesus, nós somos alimentados por sua palavra. Então, eu acho isso tão importante, porque eu preciso valorizar mais este pão. É um pão que está sempre à disposição dos homens. Mas quantos homens rejeitam, né, esse pão? Não querem nem saber de Jesus. Zombam de Jesus, pisam nesse pão, não é? Mas nós estamos aqui hoje, eu quero dizer para você, para a senhora, para o senhor, que já provou desse pão, que tem esse pão na sua vida, preserve. Inclusive, no sentido tipológico, Paulo fala desse pão, e quem ceia, né, participa da Santa Ceia nas igrejas, nas suas igrejas, respectivamente, sabe o que eu vou falar agora? É uma tipologia do corpo de Cristo, do pão vivo que desceu do céu. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 27, diz assim: portanto, qualquer que comer este pão, está falando da comunhão no ato da Santa Ceia, com aquela simbologia do pão que representa o corpo de Cristo. Aí ele segue: ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo, ou seja, daquele pão e do sangue do Senhor. Então, gente, eu quero concluir dizendo a você, a senhora, o senhor, nunca permita que na sua despensa espiritual falte esse pão. Falte tudo na tua vida, pode faltar qualquer coisa, e na minha também, mas só não pode faltar o pão que desceu do céu. Ou seja, só não pode faltar Jesus em nossas vidas. Sem Jesus, nós somos uns fracoides. Sem Jesus, nós perdemos a peleja, a guerra, a batalha. Sem Jesus, o diabo prevalece. Sem Jesus, nós somos frios. Nós somos marionetes do mundo. Mas com Jesus, nós somos vitoriosos. Com Jesus, nós somos alegres. Com Jesus, nós temos paz. Com Jesus, nós temos certeza de vida eterna, porque Ele é aquele que alimenta sempre a nossa alma, porque Ele é este pão que está sempre conosco, nos fortalecendo espiritualmente. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.